Então a gente viu aí nessa cena do filme que o professor se referiu ao potencial. É devido ao potencial que a eletricidade viaja de um ponto para o outro. A ideia de potencial elétrico ela está relacionada com o trabalho que o campo elétrico realiza sobre portadores de carga. O potencial elétrico, então, ele é uma grandeza escalar que caracteriza o campo elétrico. Nós já vimos que o campo elétrico pode ser caracterizado a partir do vetor campo elétrico. Então, agora a gente vai definir aí uma grandeza escalar, que é apenas um número que vai definir, então, um ponto de um determinado campo elétrico. Então, agora, o que a gente vai definir é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, isso em termos do trabalho realizado, então, pelo campo elétrico, em cima de uma carga que é transportada de um ponto até o outro de um campo elétrico. Bom, então o que nós temos aqui nessa figura é o seguinte, nós temos dois momentos diferentes. Nós temos um momento no qual a nossa carga positiva se encontra numa posição A, em alguns instantes depois, essa carga se encontra numa posição B. O que está acontecendo é que essa carga ela está sendo transportada do ponto A para o ponto B devido à ação desse campo elétrico que está atuando em cima dela. A gente sabe que cargas elétricas de sinais positivos se deslocam sempre no mesmo sentido do campo elétrico. Portanto, ela está sendo transportada pelo campo de um ponto A para um ponto B. Dentro da física, quando nós temos aí uma força realizando, provocando um certo deslocamento em cima de um corpo, a gente define uma grandeza chamada trabalho. O trabalho, ele é uma quantidade de energia fornecida por um campo para transportar um corpo de um local até o outro. Isso não precisa ser feito necessariamente por um campo. Alguma pessoa, por exemplo, deslocando algum objeto, arrastando algum objeto, está realizando trabalho sobre ele. Está aplicando uma força em cima desse corpo, fazendo com que ele seja transportado. Portanto, como o campo elétrico é capaz de transportar cargas de um ponto até o outro, então o que ele faz é realizar trabalho em cima dessas cargas que estão em movimento. Então o que a gente vai definir agora é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos A e B de um campo elétrico, em termos do trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma determinada carga colocada nesse campo. Se a gente imaginar aquela situação inicial da nossa figura, em que nós tínhamos dois pontos, A e B, e nós dissermos que no ponto A daquele campo existe um certo potencial que a gente vai chamar de VA, e se no ponto B existe um potencial elétrico que a gente vai chamar de VB, a diferença de potencial, ou seja, VA menos VB, a diferença de potencial entre aqueles dois pontos, ela é dada pelo trabalho realizado pelo campo elétrico sobre a carga, e esse trabalho está representado aqui pelo W, então o trabalho por unidade de carga, ou seja, o trabalho dividido pelo valor da carga que está sendo transportada, isso é igual à diferença de potencial elétrico entre aqueles dois pontos. Então, a partir dessa fórmula, a gente pode ver que a unidade de medida de diferença de potencial tem que ser unidade de medida de trabalho dividida por unidade de medida de carga. Como a gente está vendo aqui. Então, se você pegar a unidade de medida de trabalho, dividir por unidade de medida de carga, porque o potencial é justamente trabalho por carga, portanto, essa será a unidade de medida de potencial elétrico, que vai ser o seguinte, é joule, unidade de medida de trabalho ou energia, por unidade de carga elétrica, que a gente já viu que é o Coulomb, e isso, por definição, é então o volt, que é então a grandeza que representa diferença de potencial ou o potencial propriamente dito. Então, a tensão elétrica que nós conhecemos do nosso dia a dia, da nossa rede elétrica residencial, por exemplo, que é medida em volts, 110, 220 volts, isso então fisicamente é uma ideia de diferença de potencial elétrico. Então agora a gente vai resolver um exemplo, a gente vai calcular uma diferença de potencial entre dois pontos, devido ao trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma determinada carga, em virtude do valor dessa carga também, do módulo dessa carga desse corpo. Vamos dar uma olhada? Então o que a gente tem aqui é uma carga pontiforme que tem um valor de 2 microcoulombs, essa é a quantidade de carga desse corpo pontiforme, e o trabalho que vai ser realizado por esse campo elétrico nessa situação, para transportar essa carga de um determinado ponto até um outro ponto qualquer, é igual a 10 na menos 4 joules. Então a gente quer saber qual foi então a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, como a gente sabe que diferença de potencial é igual ao trabalho realizado pelo campo dividido pela quantidade de carga, então colocando aqueles valores na nossa fórmula, então nós temos aí o trabalho de 10 na menos 4 joules, dividido pela quantidade de carga, que é 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então, resolvendo essa conta, como a gente tem duas potências de 10 ali sendo divididas uma pela outra, a gente sabe que a gente mantém a potência de 10
e diminui os expoentes. Então, a gente vai ficar com o seguinte resultado, a gente fica com 10 ao quadrado dividido por 2, que é 100 dividido por 2, que é igual a 50 volts. Então, nós acabamos de aprender como é que a gente faz o cálculo, como é que a gente determina a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Se nós quisermos calcular agora o potencial elétrico especificamente em um determinado ponto, nós podemos fazer isso de duas maneiras. A gente calcula a diferença de potencial entre dois pontos e assume um dos valores como sendo zero, então o outro vai ter o outro determinado valor, ou então a gente realiza um cálculo mais rigoroso, aí, que é dado a partir da seguinte fórmula. Se nós temos, então, aí um certo ponto P a uma distância D de um corpo carregado qualquer, a gente quer determinar quanto vale o potencial elétrico naquele ponto. Devido ao fato desse ponto estar na presença de um corpo carregado, e devido ao fato de estar na presença de um corpo carregado, existe um campo elétrico nessa região, então a gente quer calcular quanto vale o potencial elétrico especificamente naquele ponto a uma distância D, separado com relação a esse corpo carregado. Então, a expressão que nós temos para o cálculo desse potencial elétrico aí é a seguinte. Então, o potencial ele vai ser igual àquela carga que está gerando o campo elétrico, dividido pelo valor da distância que separa a carga até o ponto em questão. Isso tudo multiplicado por aquela constante eletrostática do vácuo, que é o 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Outra coisa que é muito importante com relação ao cálculo do potencial elétrico em um determinado ponto é com relação à definição do referencial para o potencial elétrico. Como eu falei anteriormente, se você quiser calcular o potencial elétrico em um determinado ponto, você calcula a diferença de potencial entre dois pontos, estabelece um dos valores como sendo igual a zero, e aí você tem então o valor para o outro potencial. Só que se a gente for utilizar essa fórmula que a gente obteve aqui, para usar essa fórmula é muito importante ter em mente o seguinte: o referencial considerado para essa definição é como tendo a sua origem no infinito, ou seja, para distâncias infinitamente grandes com relação a um certo corpo carregado, o potencial lá naquele ponto infinitamente separado vai valer zero. Então, quanto maior for a distância em relação a esse corpo carregado, menor vai ser o valor do potencial, encontrando seu valor mínimo a uma distância infinita em relação a esse corpo. Então, nós já definimos como é que a gente calcula, como é que a gente determina o valor do potencial elétrico em um determinado ponto, devido à presença de um determinado corpo carregado em relação a esse ponto. Então, o que a gente vai fazer agora é definir o potencial elétrico em um determinado ponto em função de uma distribuição de cargas, ou seja, vários corpos carregados colocados, então, em torno desse ponto. Então, o potencial elétrico em um determinado ponto, devido a uma presença de uma distribuição de cargas em torno desse ponto, vai ser calculado da seguinte maneira. Nós temos um ponto no qual nós queremos calcular quanto vale o potencial elétrico naquele ponto, devido a três cargas que estão circundando esse ponto. As cargas positivas Q1 e Q2 e a carga negativa Q3. Então, o procedimento matemático que deve ser feito aqui é o cálculo de cada um desses potenciais individualmente, ou seja, a gente calcula o potencial naquele ponto devido à carga Q1, devido à carga Q2 e à carga Q3, sempre considerando o módulo de cada uma das cargas e a distância que separa essa carga até o ponto individualmente. Então, depois o procedimento que nós fazemos é simplesmente a soma algébrica dessas quantidades. Então, você calcula o potencial devido à carga Q1, o potencial devido à carga Q2 e o potencial devido à carga Q3 e soma algebricamente, então você vai ter o valor em volts do potencial elétrico naquele ponto devido a essa distribuição de cargas. O procedimento de fazer o cálculo do potencial elétrico em um determinado ponto em relação a uma distribuição de cargas é muito mais simples do que fazer o cálculo do vetor campo elétrico resultante em um ponto, já que nós temos a grandeza potencial elétrico como sendo uma grandeza escalar. Então, apenas para calcular o potencial resultante em um determinado ponto, basta fazer uma soma algébrica de valores. E a gente nunca deve esquecer que para cargas negativas, a gente vai ficar com um valor negativo para o potencial. No momento que você for colocar o módulo da carga na fórmula, deve entrar o sinal de menos na frente. Na hora de fazer a soma escalar, a soma algébrica desses valores, o valor negativo do potencial gerado pela carga negativa vai acabar entrando e isso vai interferir no resultado final. Então, algumas características que são bastante importantes do potencial elétrico é com relação, de novo, ao sinal do potencial elétrico em determinado ponto devido à carga que está gerando esse potencial. Para uma carga positiva, o potencial elétrico em um determinado ponto
seja qual for o ponto em torno desse potencial, desse campo elétrico gerado por uma carga positiva, o valor do potencial naquele ponto sempre vai ser positivo, porque vocês vão colocar o módulo da carga elétrica lá na expressão do potencial. Então, essa carga ela tem um sinal positivo, portanto, o potencial naquele ponto será positivo. Se nós tivermos uma carga negativa gerando o potencial elétrico, o seu potencial sempre será negativo. Porque, de novo, a gente vai colocar o valor da carga lá na expressão do módulo do potencial e a gente vai obter, então, um sinal negativo devido a essa carga. Portanto, o potencial elétrico gerado por cargas negativas tem sempre valor negativo. Então, agora, o que a gente vai ver é o sentido de crescimento do potencial elétrico dependendo do sinal da carga que está gerando esse potencial. Pela fórmula do potencial elétrico, a gente pode observar que o valor do potencial em módulo, ou seja, em quantidade, é uma coisa que diminui à medida que a distância aumenta em relação à carga que está gerando aquele potencial elétrico. Se a gente está, então, calculando quanto vale o potencial elétrico em um certo ponto de espaço, separado de uma distância d em relação a essa carga, a gente sabe da fórmula que o potencial ele é inversamente proporcional à distância, ou seja, o potencial ele é igual a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância, ou seja, quanto maior o valor da distância que separa a carga do ponto, menor vai ser o valor do potencial elétrico em módulo. Só que nós não podemos nos esquecer que existe ainda o caso de cargas elétricas negativas gerando potencial e, portanto, vai ter um sinal negativo na frente, então vai ter umas particularidades com relação a isso, vamos dar uma olhada. Bom, como o potencial ele é nulo no infinito, o que nós temos é que a uma distância infinitamente grande em relação à carga que está gerando o potencial elétrico, quanto mais distante nós nos encontrarmos, então, em relação a essa carga que gera o campo, menor vai ser o valor do potencial. Então, para cargas elétricas positivas, o que está acontecendo justamente é isso. Quando você tem um corpo carregado positivamente, gerando um certo campo elétrico em uma região do espaço, o potencial elétrico associado a esse campo, ele vai ser cada vez menor quanto maior for a distância que o ponto estiver encontrado em relação a essa carga. Ou seja, quanto mais distante, menor o valor do potencial elétrico. Portanto, o sentido de crescimento do potencial, ele vai sempre do infinito para cargas elétricas carregadas positivamente. Porque nós temos que o valor do potencial é zero a uma distância infinitamente grande, então, à medida que nós nos aproximamos desse corpo carregado, o potencial elétrico aumenta. Então, agora a gente tem que dar uma olhada especial no que acontece com o valor do potencial elétrico gerado por uma carga negativa no momento em que nós variamos, então, a distância do ponto em relação ao corpo carregado. Nós temos que a fórmula do potencial elétrico nos diz que, à medida que nós aumentamos a distância do ponto em relação ao corpo carregado, o valor do potencial fica menor em módulo. Ou seja, o valor do potencial fica menor numericamente. Só que nós não podemos nos esquecer que, para uma carga elétrica negativa gerando potencial, nós temos um sinal de menos na frente. Portanto, nós sabemos que valores negativos que possuem módulos menores, ou seja, um número que tem uma quantidade menor, mas com um sinal de menos na frente, é maior do que um número que apresenta um módulo maior com sinal negativo também. Por exemplo, o número menos 1 é maior do que o número menos 10. Então, à medida que nós nos afastamos em relação a uma carga elétrica negativa, que está gerando um certo potencial, à medida que essa distância aumenta, o valor do módulo do potencial elétrico fica cada vez menor, só que com um sinal de menos na frente. Portanto, ele se aproxima cada vez mais do zero à medida que nós nos afastamos. Como isso é um valor negativo, então, à medida que nós nos afastamos de uma carga elétrica negativa gerando um potencial, maior fica o potencial elétrico. Então, o que nós temos aqui, à medida que nós nos afastamos, então, da carga elétrica negativa, nós nos aproximamos cada vez mais do zero. Só que nós estamos partindo de valores negativos para valores mais próximos de zero. Então, à medida que nós fazemos isso, o valor do potencial elétrico está aumentando. Então, resumindo, é importante a gente lembrar disso sempre. Para cargas elétricas positivas gerando um campo elétrico, à medida que nós nos afastamos dessa carga, o potencial diminui. Ou seja, o sentido de crescimento é do infinito para a carga. E para cargas elétricas negativas gerando um certo campo elétrico, o potencial elétrico ele aumenta no sentido da carga para o infinito.
Como a gente sabe que cargas elétricas livres podem se movimentar em um determinado campo elétrico, então agora o que a gente vai ver é a definição do movimento dessas cargas em relação ao que está acontecendo com o potencial elétrico. Então, o que nós temos, em primeiro lugar, é que se uma carga pontiforme livre, positiva, for abandonada em uma certa região onde existe um campo elétrico, ela sempre vai se deslocar do potencial elétrico maior para o potencial menor. Então, o que nós temos nessa figura representando é isso. Então, esse é um campo elétrico gerado por uma carga positiva, que é aquela nossa carga maior que nós temos ali. Então, ela gera um campo elétrico, fazendo então com que uma carga positiva também colocada nesse campo seja repelida, ou seja, ela vai no sentido contrário, né, em relação àquela carga que está gerando o campo, devido à repulsão entre cargas de mesmo sinal. E nós já vimos que o potencial elétrico gerado por uma carga positiva, ele sempre é maior próximo da carga e menor à medida que nós nos afastamos. Portanto, se nós colocarmos uma carga elétrica positiva livre em um determinado potencial, sempre vai do potencial maior para o potencial menor. Vamos ver se estiver sendo gerado, se esse potencial for gerado por uma carga negativa, o que acontece? Olha só, se o potencial for gerado por uma carga negativa, aquela carga positiva livre, o sentido de movimento dela vai ser de atração em relação àquela carga negativa, porque elas têm sinais contrários. E nós sabemos também que o potencial elétrico gerado por uma carga negativa, ele é maior à medida que nós nos afastamos dessa carga negativa. Portanto, o que acontece para uma carga positiva é uma aproximação, portanto, está indo do potencial maior para o potencial menor, ou seja, de uma posição mais afastada para uma posição mais próxima em relação àquela carga negativa geradora do campo. Então, o que nós temos para uma carga elétrica pontiforme negativa, livre, colocada em um certo campo elétrico, é que ela deve se movimentar, então, do potencial menor para o potencial maior. Olha só esse exemplo. A gente tem uma carga positiva gerando campo elétrico, e em torno, então, dessa carga positiva, a gente coloca uma carga negativa livre para se movimentar. O que acontece é que ela se movimenta em direção à carga positiva devido à atração entre cargas de sinais opostos. E a gente sabe que esse sentido de movimento está sendo do potencial menor para o maior. Porque vocês lembram que à medida que a gente se afasta de uma carga positiva, é menor o potencial elétrico. Então, quanto mais próximo, maior o potencial. Então, o que a carga negativa faz é partir de um ponto mais afastado para um ponto mais próximo de uma carga geradora de campo positiva, portanto, do potencial menor para o potencial maior. Se a gente vê o que acontece se o campo for gerado por uma carga negativa, então o que vai acontecer é justamente isso. A carga negativa livre, pelo fato dela sofrer uma repulsão daquela carga negativa geradora do campo, as duas têm sinais iguais, né? Então ela vai se afastar em relação àquela carga negativa geradora do campo. Nós sabemos que à medida que nós nos afastamos de uma carga negativa, o potencial fica cada vez maior, portanto nós estamos indo do potencial menor para o potencial maior. Então a gente vai falar agora a respeito da energia potencial elétrica. A energia potencial, de uma maneira geral dentro da física, ela se relaciona com posição. Se a gente tem um determinado corpo, um determinado objeto em um certo campo de forças, devido à sua posição dentro desse campo, ele adquire uma certa quantidade de energia potencial que pode ser compreendida como energia armazenada. Vamos fazer a seguinte comparação. Imaginem um corpo que possui massa a uma certa distância em relação à Terra e esse corpo sendo mantido naquela posição. Pois bem, a gente pode imaginar que esse corpo, devido ao fato de estar naquela posição, ele está armazenando energia. Porque se nós abandonarmos esse corpo, ele vai entrar em movimento em relação à Terra. Quanto mais nós afastarmos esse corpo em relação à Terra, maior vai ser a quantidade de energia armazenada. Outro exemplo de energia armazenada, ou seja, energia potencial, é o da energia potencial elástica, energia armazenada por uma mola. Todo mundo sabe que se a gente esticar uma mola, a gente está armazenando energia, porque se nós a soltarmos, ela vai entrar em movimento. Então, uma carga colocada em um certo campo elétrico, pela sua posição dentro desse campo, ela vai armazenar energia potencial elétrica. Então, o que nós temos aqui é um exemplo de uma carga sendo colocada em um determinado campo elétrico, num ponto A, sendo mantida em repouso nesse ponto. Então, nós imaginamos que alguém fica segurando essa carga, mantendo ela fixa nesse ponto A do campo elétrico. Então, pelo fato dela estar em um campo elétrico,
ela está armazenando energia, energia potencial elétrica. Por quê? Porque se nós abandonarmos essa carga nessa posição, nós sabemos que ela vai entrar em movimento devido à ação do campo elétrico. Vai surgir uma força sobre ela, colocando-a em movimento. Da mesma forma que se nós tivermos um corpo de massa colocado numa certa região do campo gravitacional e nós o abandonarmos, ele entra em movimento devido à ação do campo gravitacional. Então esse corpo adquire velocidade, adquire energia de movimento, transformando essa energia potencial que ele armazena em energia cinética, se deslocando então do ponto A para o ponto B. Então agora o que a gente vai ver é como a gente faz para calcular a energia potencial elétrica em um determinado ponto. Isso é feito da seguinte maneira. Para aquele ponto A do nosso campo elétrico, do nosso exemplo, o que a gente tem naquele ponto é um certo valor de potencial elétrico. A gente sabe que para cada ponto de um determinado campo elétrico, existe um valor de potencial elétrico associado para aquele ponto. Portanto, o cálculo da energia potencial elétrica de uma carga Q colocada naquele ponto vai ser igual ao produto da carga Q vezes o potencial elétrico naquele ponto. E para um outro determinado ponto B daquela nossa figura, então o valor da energia potencial elétrica que uma carga Q vai armazenar ao ser colocada naquele ponto vai ser igual ao módulo da carga vezes o potencial elétrico naquele local. A unidade de medida de energia potencial elétrica é a mesma unidade de medida de qualquer outro tipo de energia. Ela é medida, então, em joules. Então, agora a gente vai resolver um exemplo de cálculo de energia potencial elétrica. Bom, o que a gente vai ter nesse exemplo, então, é uma carga pontiforme de valor 1 microcoulomb colocada em um determinado ponto do espaço, onde o potencial vale 100 volts. Então, o cálculo da energia potencial elétrica para essa carga colocada nesse ponto é igual ao produto do módulo da carga, 1 microcoulomb, vezes o potencial elétrico naquele ponto, 100 volts. O resultado dessa conta, então, vai ser igual a 10 na menos 6, que é 1 micro, vezes 10 na 2 volts, que são 100 volts. Então, a resposta vai ser igual a 10 na menos 4 joules. Então, essa é a quantidade de energia que aquela carga armazena quando colocada naquele ponto daquele determinado campo elétrico. Então, agora nós vamos falar a respeito das superfícies equipotenciais. O nome é meio estranho, né? Equipotencial significa potenciais iguais. Então, nós estamos nos referindo a superfícies que possuem todos os pontos com o mesmo valor do potencial elétrico. Então, um exemplo disso que a gente vai ver agora, do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme positiva. O que está representado aqui pelas linhas cheias, pelas linhas inteiras, são as linhas de força desse campo elétrico. São linhas, a gente lembra, que são saindo, né, sempre de uma carga positiva, as linhas de força são no sentido saindo em relação a essa carga. Então, se nós traçarmos aquelas linhas pontilhadas, elas são as superfícies equipotenciais desse campo. De que forma que a gente enxerga isso? Bom, o que nós temos ali para cada uma daquelas superfícies é que a distância da carga até a superfície em questão é sempre igual ao raio daquele círculo. Se nós formos calcular o potencial elétrico em cada um daqueles pontos, a expressão vai ser a constante eletrostática vezes o módulo daquela carga positiva dividido pela distância que separa a carga até o ponto em questão. Então, o módulo do potencial elétrico naquele local sempre vai depender apenas do valor da distância que vai da carga até aquela superfície. Portanto, para todos aqueles pontos colocados sobre aquele círculo, o valor da distância da carga até o ponto vai ser sempre a mesma, porque a distância que separa da carga até o ponto é sempre a mesma. Uma característica importante com relação às superfícies equipotenciais é que elas sempre fazem 90 graus, ou seja, elas são sempre perpendiculares às linhas de força no ponto em que essa superfície encosta na linha de força, é o que está representado no nosso desenho por aquelas caixinhas ali com o tracinho, né? O nosso próximo exemplo, então, que a gente vai ver é com relação às superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Então, se a gente partir já da nossa constatação de que essas superfícies elas devem ser sempre perpendiculares às linhas de força do campo, então o que nós temos para o campo elétrico uniforme é essa representação aqui. Se as linhas do campo estiverem na horizontal, as superfícies equipotenciais estarão na vertical, com valores de potencial VA, VB e VC, ou seja, para todas aquelas linhas ali, o potencial elétrico é sempre o mesmo ao longo de cada uma delas. Então, agora a gente vai ver o que acontece especificamente em um campo elétrico uniforme. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. O que está representado são duas linhas na vertical,
duas linhas pontilhadas que representam duas superfícies equipotenciais, ou seja, são duas linhas ao longo das quais o potencial elétrico não varia. Então, aquela linha na qual o ponto A está contido é uma superfície equipotencial, todos os pontos daquela linha possuem o mesmo potencial elétrico, a mesma coisa acontecendo para todos os pontos contidos naquela linha que contém C e B, todos os pontos ao longo daquela linha possuem também o mesmo potencial. Isso é um campo elétrico uniforme representado por aquelas linhas de força que estão colocadas na horizontal. Se nós transportarmos uma carga pontiforme do ponto A para o ponto B, a diferença de potencial entre esses dois pontos é dada pelo trabalho realizado pelo campo dividido pela unidade de carga. Se nós transportarmos, de novo, a carga novamente do ponto A agora para o ponto C, a diferença de potencial vai ser exatamente esse mesmo trabalho dividido pela quantidade de carga. Só que nós temos que o trabalho que o campo elétrico vai realizar para transportar a carga do ponto A até o ponto B ou do ponto A até o ponto C vai ser o mesmo, porque o trabalho ele só depende da diferença de potencial entre os dois pontos em questão. E a diferença de potencial entre os pontos A e B e a diferença de potencial entre A e C é exatamente a mesma, porque o ponto A está colocado sobre uma superfície equipotencial e os pontos B e C estão colocados exatamente sobre outra. Portanto, a diferença de potencial entre A e B e a diferença de potencial entre A e C é exatamente a mesma. Isso é uma característica não apenas para o campo elétrico uniforme, mas isso acontece para qualquer outro tipo de campo. Sempre que nós transportarmos uma carga ao longo de uma superfície equipotencial, o trabalho realizado pelo campo elétrico será zero. Quando transportarmos uma carga de uma superfície equipotencial para outra, não importa o caminho que se realiza nesse transporte. O que importa é a superfície equipotencial inicial e a superfície equipotencial final. A característica principal que nós temos para um campo elétrico uniforme é que em qualquer ponto desse campo elétrico onde for colocado um determinado corpo carregado, o valor da força elétrica que será realizada por esse campo vai ser sempre o mesmo, porque o campo é uniforme. Então, como a força elétrica no interior dessa região, onde existe um campo elétrico uniforme, ela é uma força constante, o trabalho realizado por essa força pode ser calculado a partir, então, da expressão que diz que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento. Isso é definição de trabalho para uma força que realiza o trabalho, essa força sendo constante. Se a força ela é constante, ela não varia ao longo do deslocamento, o trabalho é dado pelo produto da força pelo deslocamento. E a força pode ser calculada a partir da definição do módulo do vetor campo elétrico, que é igual a força por unidade de carga, quando nós temos, então, um campo elétrico uniforme. Portanto, o módulo da força para todos os pontos sempre vai ser igual ao módulo da carga elétrica colocada naquele ponto, vezes o módulo do campo elétrico. Então, como nós temos que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento, então a nossa expressão fica da seguinte maneira. O trabalho vai ficar igual à força, que também é igual à carga vezes o campo, foi o que nós vimos agora há pouco anteriormente. Isso tudo multiplicado pela distância vai então dar o valor do trabalho que está sendo realizado pelo campo elétrico sobre aquela carga Q. Na sequência, então, nós temos que o trabalho, por fim, vai ser igual à carga vezes a diferença de potencial. Por que isso? Porque a diferença de potencial ela é definida como sendo o trabalho por unidade de carga. Então, se nós isolarmos o trabalho nessa expressão, a carga que antes estava dividindo o trabalho passa para o outro lado, multiplicando a diferença de potencial. Então, o trabalho fica igual ao módulo da carga vezes a diferença de potencial. Só que nós acabamos de ver anteriormente que o valor aí do trabalho também é dado por módulo da carga vezes o módulo do campo elétrico vezes a distância, como nós temos aqui. Então, olha só, o trabalho ele é igual a isso que eu acabei de falar. Ele é o módulo da carga vezes o módulo do campo vezes a distância. A gente acabou de ver que o trabalho também é igual à carga vezes a diferença de potencial, portanto, nós podemos igualar essas duas expressões. O valor do trabalho sendo dado em termos da carga, em termos do módulo do campo e da distância, e também o trabalho sendo dado em termos da carga e da diferença de potencial. Então, a partir dessa igualdade, nós podemos cancelar o módulo da carga, porque ele aparece dos dois lados da igualdade, multiplicando essas duas expressões. Portanto, o resultado final que nós temos, então, é que a diferença de potencial entre dois pontos A e B de um certo campo elétrico, que nós vamos chamar agora de U, ela é igual ao módulo do campo elétrico vezes a distância que separa esses dois pontos.